Jogou muito, hein, Vini Júnior? É assim que a gente gosta. Muito bom dia pra você. O Brasil está classificado para a segunda fase da Copa do Mundo. A vitória por 3-0 sobre a Escócia em Miami colocou a nossa seleção na liderança do Grupo C. E agora, os comandados de Carlo Ancelotti aguardam a definição de hoje para saber se encaram a Holanda, o Japão ou a Suécia na segunda-feira pelo primeiro mata do Mundial. O Marrocos, que bateu o Haiti por 4-2, ficou com a segunda vaga. No Grupo A, o México fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento ao bater a República Tcheca por 3-0, com festa para o goleiro Ochoa. Já a África do Sul fez história e também avançou graças à vitória por 1-0 sobre a Coreia do Sul. E no domingo, já pela próxima fase, os africanos enfrentam o Canadá, que perdeu por 2-1 para a líder e garantida Suíça. No outro jogo da chave B, a Bósnia derrotou o Catar e já é uma das melhores terceiras colocadas. E de volta à festa verde e amarela, Neymar se emocionou com o retorno à seleção após quase 3 anos. E ele, Vini Júnior, com 4 gols na Copa, está deixando o torcedor brasileiro sonhar com o Hexa. Poder representar a minha família, poder representar um país tão importante como é o Brasil e em busca da sexta estrela. Acredito que não tem coisa melhor e acredito que nós vamos evoluir. Eu também vou evoluir e melhorar dentro da competição. E a esperança só aumenta entre nós. Hoje o México me deu essa oportunidade, acho que eu soube aproveitar ela, ajudando, como eu te falei, ajudando na parte defensiva, dando o meu melhor pelo nosso país. E nosso objetivo era estar aqui na seleção, era estar jogando mais uma Copa do Mundo e eu consegui lograr isso, então estou muito contente, muito feliz. Agradeço a todo mundo que torceu, agradeço a todo mundo que está de meu nome hoje. Estou contente porque a equipe depois do primeiro jogo melhorou muito, é muito rápido. Agora estamos sólidos, isto é o mais importante, sobretudo em jogos quando no mata-mata a solidez é muito, muito importante. O importante é ganhar e convencer. E atenção, já no YouTube, no canal Jogo Aberto, mais tempo para Cicinho, Edu Dracena e Ronaldão falarem sobre a vitória brasileira. Aquele bom dia para esse trio que é de ouro. Cicinho, coisa boa acompanhar o Brasil vencendo, convencendo, concentrado e com um resultado positivo, hein? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Pois é, então a gente começa a dar crédito ainda mais pro Ancelotti, porque a seleção brasileira evoluindo. E futebol é assim, é degrau por degrau. E ontem foi um jogo que o Vinícius Júnior se destacou, mas se você for colocar na média, todos os jogadores foram bem. Então isso é muito importante para a fase de mata-matas aí para nossa seleção. E o presente de aniversário chegou, hein? A entrega veio especial com vitória brasileira. Cicinho! Ronaldão, é o seguinte, o Brasil ganhou bem e tem muita gente falando, parem. E o Brasil tem uma próxima fase, tem muita coisa, as seleções mais fortes não chegaram. Vamos viver uma coisa de cada vez, aproveitar o momento, valorizar o que é bom. Chega do monte de gente criticando a rodo só por criticar, porque se acostumou a falar mal da seleção. É isso aí, menina Renata, a malévola do Jogo Aberto. Bom dia a você. Foi de perpétua outra vez. Perpétua novamente, esses cavalinhos perninhas. Você falou tudo, tem muita gente torcendo contra, mas vai fazer o quê, né? O pessoal tem que ficar torcendo contra. Agora, que a seleção foi bem, foi bem. O Alisson foi bem demais também. Meu Deus do céu. Eu torci pra esse menino fazer essas defesas e comemorei cada defesa do Alisson ontem, como se fosse uma defesa minha e do Brasil. Você quer falar a verdade? Tá bom, falando. Falei a verdade. Edu Dracena, a seleção brasileira, eu concordo com o Cicinho, pelo coletivo foi muito bem. Mas primeiro era o Marrocos. Ai, que horror, empatamos com o Marrocos. Depois, fácil ganhar do Haiti. E agora, o que dizer dessa vitória sobre a Escócia? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Uma vitória convincente, na minha visão, Renata. Uma vitória que
te dá mais confiança. Eu acho que a seleção, como o Cicinho falou, está evoluindo sim, passo a passo. Eu acho que é um momento de que os jogadores possam mostrar o seu potencial. E agora no mata-mata é um outro campeonato. Eu fico imaginando a seleção japonesa e holandesa. Será que quem que eu vou pegar, hein? Se eu perco, eu pego o Brasil, né? Se eu ganho, eu pego, né, o Marrocos. Então, eu não quero estar na pele dessas seleções, não. Eu pedi para a produção procurar hoje na mídia holandesa, na mídia sueca e japonesa, mas é que, porque eu realmente não falo japonês nem nada, enfim. Mas vamos ver se a gente consegue saber o que os outros lados estão pensando. Antes, acho que eles estão preocupados, né, Edu, em resolver a parte deles, classificação. O que nós já fizemos. Vai lá começar a falar de seleção brasileira, analisar tudo o que aconteceu em Miami. Vitória brasileira por 3-0 para cima da Escócia. Vini, obrigada. Muito bem, o Brasil passou da primeira fase em primeiro lugar. Muita gente duvidava, achava que o Marrocos poderia ficar com essa primeira colocação. Conseguimos o primeiro objetivo. E a partir de agora, a sorte está lançada. Edu Dracena, na vitória de ontem, dá para dizer que o que mais se sobressaiu foi o coletivo? Foi o coletivo e os jogadores entenderem que você tem que jogar para a seleção brasileira. E os jogadores jogaram para a seleção brasileira. É claro que o individual, né, apareceu bastante com o Vini Júnior fazendo os gols, mas o coletivo sobressaiu sim. Gostei muito da parte defensiva, o Danilo passando, né, o Douglas Santos passando também, os laterais evoluindo, se soltando mais também. E isso também é muito pelo fruto do trabalho do treinador. Os jogadores também estão entendendo como é jogar a Copa do Mundo, né, e a gente acredita bastante que a cada jogo a seleção brasileira possa evoluir. Cicinho, se tivesse que falar, quem foi melhor, defesa, meio-campo ou ataque? Claro que o placar ele é favorável ao lado ofensivo da seleção, mas também teve a volta do Neymar. Muita gente também duvidou, não acreditou que o Neymar pudesse estar na Copa e ele chegou e mostrou vontade. Mostrou vontade e que bom, né, ver o Neymar dentro de campo, assim, para poder colaborar com a seleção brasileira. É pouco ainda, porque ele está voltando de lesão, mas foi muito importante a entrada dele, não só para ele, mas também para a seleção brasileira, porque eu fico imaginando os próximos adversários do Brasil. O Brasil ganhou e Neymar jogou 15 minutos. Será que ele vem contra a gente já? Então já muda. Mas o que eu mais gostei nesse jogo, Renato, sem sombra de dúvida, foi o sistema defensivo. O sistema defensivo chamou muita atenção, porque o ataque do Brasil, a gente sabe que a mobilidade e a qualidade dos jogadores é decisiva, mas o sistema defensivo ali bem postado. E Ronaldo, o Alisson não pegou uma, pegou duas bolas do jogo. Então, para quem reclamava que ele não pegava a bola do jogo, foram duas defesaças. Então, assim, o sistema defensivo do Brasil, Edu citou muito bem. Os laterais, até entendo que eles não apoiem tanto, porque você vê que chega na linha de fundo, não tem ninguém para cruzar, o Douglas Santos quantas vezes não voltou. Então, a maneira que a seleção brasileira joga, então o sistema defensivo, perfeito. Ronaldão, a única mudança ontem em relação à última partida foi... Na verdade, não teve mudança, né? Porque o Ryan foi o escolhido, ele entrou no lugar do Rafinha, acabou sendo mesmo a opção. Para você, isso alterou alguma coisa? Ele vai ter chance de sequência? Ou será que o Neymar aparece nesse lugar? Então, o Ancelotti está sendo o mais justo possível até aqui dentro da competição, porque ele colocou o cara que, pelo menos, mudou a forma do Brasil se apresentar no ataque. Ele começou a Copa do Mundo com o Igor Thiago, viu que não deu certo, mudou o sistema e continuou no terceiro jogo com o que ele tinha de opção. Então, acho que ele continua dando razão e moral pro time. Agora, se o Neymar fizer por merecer também de entrar e ser o titular, acho que isso vai acontecer durante a competição. Mas ele está sendo honesto com todos, isso é legal. Boa, Rona! Voltamos e seguimos o papo ao vivo aqui na Band. Já os jogos de hoje, as novidades da Copa do Mundo e o desempenho bem bacana celebrado da seleção brasileira, classificada para a próxima fase e que hoje vai conhecer o seu adversário. Tá demais a Copa do Mundo, hein? E o Brasil tá evoluindo,
tá aparecendo. Bom, hoje temos uma agenda bem intensa. Olha só, Filadélfia, 5 da tarde, Curaçao e Costa do Marfim no grupo E, assim como Equador e Alemanha, mesmo horário, só que em Nova Jersey. Agora no grupo F, no Kansas, a gente vai ter às 8 da noite Tunísia e Holanda. E também em Dallas, no mesmo horário, Japão e Suécia. Daqui sai o adversário do Brasil na próxima fase. Grupo D, Los Angeles, 11 da noite, hein? Turquia e Estados Unidos, a seleção norte-americana já classificada, podendo também ficar 100%. E Paraguai e Austrália, de olho em uma vaga para a próxima fase, hein? Agora, a gente vai mostrar quais são as seleções já classificadas até o momento. Olha só, o México está classificado lá no grupo A, os Estados Unidos no grupo D também classificado, no grupo E a Alemanha, a Argentina já se classificou, a França também, a Noruega, aliás, França e Noruega se enfrentam amanhã. A Colômbia também está garantida, assim como a Suíça e o Canadá no mesmo grupo. Brasil, coisa boa, hein? Brasil e Marrocos lá no grupo C. E a Bósnia e a África do Sul também garantiram o seu espaço. A Bósnia, só lembrando, que é garantida como terceira colocada, hein? É. Agora, gols do Grupo A. Teve homenagem para o goleiro lendário Ochoa do México e os mexicanos ganharam bem. A melhor campanha do México na fase de grupos de uma Copa do Mundo em 18 participações. Nunca a equipe tinha conseguido 3 vitórias nos 3 jogos. Nesta quarta-feira, jogando em casa, mesmo já classificada por antecipação, a seleção mexicana venceu a República Tcheca por 3-0. Com o resultado, o time europeu está eliminado. Uma festa de mais de 80 mil torcedores no lendário Estádio Azteca. Com a população do país eufórica, as celebrações começaram desde cedo nas ruas da cidade do México, com personagens tradicionais. Em campo, depois de um primeiro tempo equilibrado e com poucas emoções, o México foi melhor na segunda etapa. O primeiro gol saiu aos 10 minutos, marcado por Chaves, em um contra-ataque após bom passe de Martínez. O gol animou a equipe, que ampliou logo aos 16, desta vez com Quiñones, aproveitando sobra de bola depois da tentativa de Jorge Sanches. Com a vaga garantida antes, o técnico Javier Aguirre poupou alguns titulares. Mas quem teve a oportunidade de entrar no segundo tempo foi o experiente goleiro Guillermo Ochoa, de 40 anos, que substituiu o titular Tela Rangel aos 33 minutos e foi ovacionado. Uma homenagem para Ochoa, que disputa sua 6ª Copa, assim como Cristiano Ronaldo e Messi. Nos acréscimos, em jogada que começou em tiro de meta cobrado por Ochoa, Fidalgo fez o 3º gol mexicano e decretou o placar final. Na fase 16avos de final, o México joga na próxima terça-feira contra um adversário ainda indefinido. Uma noite de celebrações aqui na cidade do México. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, pela primeira vez na história, e homenagem ao goleiro Ochoa, a seleção mexicana agora sonha em ir o mais longe possível neste Mundial dentro de casa. Sinceramente, muy bonito. Eu creo que esto me lo va a llevar hasta la tumba. Y la verdad que esto es del equipo. A mí me toca hoy jugar mi primera vez, pero el equipo venía haciendo un gran mundial desde hace 2 partidos, desde una gran preparación antes, y la verdad es que me siento muy parte de ser parte de. No outro jogo do Grupo A nesta quarta, a África do Sul ganhou da Coreia do Sul por 1-0 e avançou em segundo lugar. É a primeira vez na história que os Bafana Bafana vão jogar o mata-mata da Copa. O único gol do jogo em Monterrey saiu aos 17 minutos do segundo tempo. Mokofeng fez boa jogada e tocou para Mazeco chutar para as redes. Na próxima fase, os sul-africanos vão enfrentar o Canadá no domingo, enquanto os sul-coreanos ainda esperam outros resultados para saber se classificam como um dos 8 melhores terceiros colocados. Muito bem, África do Sul surpreendente, hein, Cicinho?
Coreia do Sul parecia que terminaria na frente, acabou que não teve jeito. Os africanos surpreenderam e, junto com o México, estão classificados no grupo A. Renata, é uma Copa do Mundo com muitas surpresas, né? Então, assim, é bacana ver a África do Sul dando esse passo importante. E, assim, eu fico imaginando os adversários, né? Os adversários que não esperava uma seleção com esse porte. Então, tem tudo aí para ficar contente, né? Com esse momento. Eu já fico pensando no Brasil, não poderia ter uma... entre aspas, uma molezinha assim, né? Porque não é lá essas coisas, mas total mérito para a África do Sul. Não terá, porque já está definido Canadá e África do Sul, que se enfrentam na próxima fase. E eu quero falar sobre o México também, que fez a melhor campanha da sua história. Unindo esse apoio da torcida, o time correspondeu em campo, Edu. Correspondeu, e você vê que é uma seleção que está se preparando para as fases finais, Renato, porque é uma seleção muito bem armada. O treinador conhece muito bem seu elenco. Foi muito bacana ver o reconhecimento do Ochoa, né? O cara que já jogou 6 Copas do Mundo, você sendo homenageado, né? Você pega o Chaves fazendo gol. Não é o Chaves da Chiquinha, não, viu, Ronaldo? É o Chaves, o jogador do México. Ele tinha parado já. Mas você vê realmente essa união de time com torcida, com atmosfera. Então, acho que a seleção mexicana é uma seleção que pode chegar muito longe nessa Copa. E aí, Ronaldão, me conta um pouquinho qual foi a sua impressão do México. É uma seleção que pode incomodar a vida das favoritas? Pode, pelo grupo que tem. E o goleiro que tem também. Você viu o Ochoa, 6ª Copa do Mundo. Dá pro Alisson sonhar com a 6ª Copa do Mundo também, sendo campeão também. Agora, esse Ochoa, que foi até ventilado que poderia passar a jogar no São Paulo, porque no São Paulo todo mundo sempre... eu preciso do goleiro. Depois que o Rogério Ceni saiu, todo mundo só falava do Ochoa. Um baita de um goleiro sendo homenageado, e saiu o 3º gol aí, se eu não me engano, no tiro de meta dele, Edu. Você viu o tiro de meta forte que ele cobra e acaba surpreendendo. Ele tá chutando forte, né? 40 anos. Eu parei com 39 porque eu não conseguia bater tiro de meta, e esse menino Ochoa com 40, assim como o Fábio, 45 anos, são treinamentos diferentes também, né? Hoje em dia não tem tanto desgaste assim, e a recuperação é muito boa também. Hoje em dia é mais fácil recuperar a goleirada aí. Parabéns ao Ochoa. 40 anos e 6ª Copa do Mundo, que coisa linda, Rê. Maravilha, hein? Fazendo história como goleiro. E ele que usou aquele pet, né? De lendários, legado, não é que a FIFA está distribuindo só para alguns jogadores muito especiais. Daqui a pouquinho, classificações do grupo B. Vamos falar de Suíça, do Canadá, da Bósnia e, claro, tudo da seleção brasileira aqui no Jogo Aberto. Agora, Cicinho. Bora lá, Rê! Bom, vamos falar de seleção brasileira. Olha, a vida de repórter na Copa do Mundo é intensa, com muitos compromissos, mas tem também espaço para celebração. Gabi Guimarães ainda está em Miami depois da vitória brasileira, classificação da nossa seleção para a próxima fase. E agora é começar a acreditar ainda mais. Vimos uma evolução no Brasil, hein, Gabi? Que coisa boa, ganhar e jogar sério, bem. Bom dia para você. Good morning, girl. Bom dia pra você também. Hoje com um sorriso ainda mais aberto no rosto pra falar de Brasil, pra falar dessa vitória por 3-0 e diretamente aqui em Haulover Beach, que fica a 30 minutinhos lá do Hard Rock Stadium, onde a bola rolou e onde o Brasil venceu com categoria, com autoridade, demonstrando evolução. Rê, como você bem colocou, venceu a Escócia, conseguiu essa classificação no primeiro lugar do grupo, algo que acontece pela 12ª vez consecutiva. Agora, ai meu Deus do céu, agora é mata-mata, agora é jogo decisivo e é por isso que a seleção vai ficar de olho nos jogos do grupo F. O Brasil vai pegar o 2º colocado desta chave, que neste momento é o Japão, mas claro, tem mais 2 jogos que vão acontecer hoje, no fim do dia, e vou falar pra vocês, os jogadores vão ter tempo de assistir, de pegar o celular, de olhar a TV e
e acompanhar essas partidas. Afinal de contas, estão de folga hoje. A delegação do Brasil já viajou ontem mesmo de Miami, de onde falamos, lá para Nova Jersey, mas recebeu folga nesta quinta-feira, descansa a mente e aí na sexta, trabalho ao máximo, tudo volta no Brasil. E aí no sábado, os jogadores, a comissão técnica, toda a delegação viaja para Houston, já que na segunda-feira tem partida de mata-mata, é tudo ou nada, é decisivo. Mas claro, como você destacou no começo do programa, vamos curtir o presente, vamos curtir o momento. E o momento é de um Brasil que venceu e convenceu ao superar a Escócia por 3-0. Então agora vamos lembrar na reportagem tudo o que aconteceu numa ótima noite em Miami. O Brasil de Vini Júnior encerrou a fase de grupos no topo. Feliz demais de ter um jogador assim, né, da qualidade do Vini, que já mostrou muito o quanto que ele é decisivo, o quanto que ele gosta de jogos grandes. Esse torcedor do Vasco foi para Miami ver o companheiro do Vini no ataque, o escolhido para substituir Rafinha. O moleque é bom de bola, foi para a Inglaterra, não se intimidou, jogou seu futebol. Eu tenho certeza que ele vai brilhantar o Brasil nessa Copa. Foi o cria do Vasco quem impressionou a saída de bola escocesa. E aí, Vini Júnior deixou o goleiro para trás e aproveitou o gol livre. Do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil, Vini Júnior! Ryan teve chance de deixar o dele. Mais pressão alta, dessa vez com Matheus Cunha e Danilo. Destaque no jogo, Bruno Guimarães cruzou e o Vini fez mais um. Ele voltou a marcar de cabeça depois de 2 anos. Vini Júnior! Para meter no fundo da rede, Vini Júnior, com emoção maior do futebol. Essa emoção, Vini Júnior, que você proporciona à torcida brasileira. E poderia ser mais, já que o camisa 7 teve gol anulado. Na entrada da área, roubou a bola do Endre e mandou para o fundo da rede. A arbitragem revisou e entendeu que houve falta. Com o gol bem ou mal anulado, o jogo seguiu. E no segundo tempo, Bruno Guimarães fez boa jogada e encontrou Matheus Cunha. Ele bateu rasteiro e ampliou a boa onda brasileira. Gol de falso 9, gol de elemento surpresa. Do Brasil, Matheus Cunha! Os escoceses assustaram pouco, mas quando levaram algum perigo, Alisson fez ótimas defesas. O Brasil já ganhava por 3-0 quando a torcida começou a vibrar mais. O Neymar em campo pela primeira vez nesta Copa foi motivo de muita comemoração. Teve a oportunidade de jogar porque eu acho que ele merecia jogar porque treinou para recuperar muito bem, com muita seriedade, muita profissionalidade. Jogou bem, os poucos minutos que jogou. É um momento muito importante para todos nós, porque volta o nosso ídolo. Depois de quase 1000 dias sem vestir a camisa da seleção brasileira, ele está de volta. Com 14 jogos, ele igualou o Pelé em número de partidas em Copas. Hoje é um dia para comemorar de verdade, porque não foi fácil chegar até aqui, mas conseguimos. Endrick também ganhou minutos. Ancelotti parece ter ouvido o clamor popular. Só que o cara da seleção foi outro. A vitória sobre a Escócia colocou o Vini Júnior na disputa pela artilharia da Copa do Mundo. Com 4 gols, ele igualou os craques Mbappé e Haaland. Com um a mais, o Messi lidera a disputa. Até agora, o camisa 7 tem sido para o Brasil o que ele sempre quis ser. E nos 3 primeiros jogos consegui ir muito bem e evoluir tudo que eu passei nesses anos na seleção. Sempre foram momentos onde eu não conseguia mostrar o meu futebol e nada melhor num cenário como esse, poder marcar os gols e fazer grandes jogos. O Brasil de Vini Júnior termina a fase de grupos no primeiro lugar da chave. Agora estamos jogando como uma equipe. Agora estamos sólidos, isto é o mais importante, sobretudo em jogos quando
No mata-mata a solidez é muito importante. O resultado de Marrocos e Haiti também ajudou. Os haitianos abriram o placar com Joseph depois de um cruzamento rasteiro. Como teve toque do goleiro antes, a FIFA registrou como gol contra. Ainda no primeiro tempo, Hakimi aproveitou a sobra depois de um ataque de Marrocos e empatou. Com um chutaço de longa distância, Isidore recolocou o Haiti na frente. Rápido na entrada da área, Saibari empatou para os marroquinos de novo. Hakimi, depois de escanteio, marcou o gol da vitória. Depois, foi ele quem acreditou até o fim e, numa bela jogada de linha de fundo, deixou Yassin na boa para marcar. Marrocos conseguiu a vitória, mas não o primeiro lugar. Esse foi com o Brasil de Vinícius Júnior. Acredito que hoje fizemos nosso melhor jogo junto com o Ancelotti. A gente tem que evoluir, melhorar, porque agora é mata-mata e é o melhor momento da competição. Não sou eu que vou descobrir a Vini. Para mim, Vini é um top, um dos melhores do mundo, obviamente. Agora cada um aqui fala o que mais gostou da seleção, o que especificamente no jogo de ontem acabou sendo valorizado. Já abordamos o coletivo, agora outros aspectos também. Rona? Concentração da equipe quando entrou, a própria fisionomia do Alisson quando entrou em campo também, a gente percebe que é uma equipe que entregou muito, a conversa, ainda mais no setor defensivo, que foi elogiado aqui pelo Cicinho. E com certeza será elogiado também na hora do debate, porque teve muita conversa, muito empenho, posicionamento, porque nós sabemos, e eles também são cientes de que tem um ataque espetacular e o setor defensivo era o lado mais observado por todos. E ontem corresponderam. Eu acho que a concentração foi acima do normal, que é o que tem que se ter numa Copa do Mundo, e sobressaiu ali o conjunto. Isso que foi legal. Edu? Atitude e postura da seleção brasileira desde o início do jogo. Você vê os jogadores se entendendo, você vê jogadores também entendendo qual é o importante jogar uma Copa do Mundo. Então, esses jogadores, vê que o semblante deles com relação à concentração, então a atitude, você marcando lá na frente, principalmente os gols que saíram da seleção brasileira. Você viu que é uma marcação lá na frente, com os jogadores perdendo a bola, já tentando recuperar mais rápido. Então, para mim, foi atitude. Cicinho? A maturidade, Renata. Eu vi uma seleção brasileira mais madura nesse terceiro jogo. A prova disso, tudo que o Ronaldo falou, o Edu também, é você ver a questão da pressão da seleção brasileira, bem coordenados os movimentos. Então, assim, é um time que o Ancelotti está tendo um tempo maior para treinar e está adquirindo essa maturidade. Isso é importante. Você não vê uma pressão do jogador brasileiro isolada, porque são jovens ainda e vão aprender ainda muito com isso. Então, o Ancelotti, nesse curto espaço, ali no Mundial, está conseguindo tornar essa seleção mais madura e soube também trabalhar com o resultado. Isso demonstra que o Brasil está evoluindo em todos os quesitos. Vocês citaram concentração, atitude e maturidade. E eu agrego a esses três valores também confiança e principalmente entrosamento. São mais de 25 dias juntos, treinando todo dia, conversando, tentando entender mais o outro. Muitos são adversários durante a temporada e aí se transformam em companheiros na Copa do Mundo e na seleção brasileira. Então eu vejo que o Brasil, ele nesse conjunto, está evoluindo em vários aspectos e tomara que isso já apareça na próxima fase, porque agora é uma briga maior ainda, com mais qualidade, e a gente sabe que quem está fazendo a diferença é o Vini Júnior. O que se esperava dele era gols. Isso está aparecendo. Então vamos ouvir o Vini e também Carlo Ancelotti. No futebol é sempre importante estar marcando gols, sempre importante estar fazendo grandes jogos, e nos 3 primeiros jogos consegui ir muito bem e evoluir tudo que eu passei nesses anos na seleção. Sempre foram momentos onde eu não conseguia mostrar o meu futebol, e nada melhor num cenário como esse, poder marcar os gols e fazer grandes jogos. Uma pena o árbitro ter cancelado meu gol, porque seria os 3 gols na competição. Nunca fiz 3 gols aqui na seleção, mas o importante é a vitória, é a evolução minha, da nossa equipe, porque a próxima fase começa, é mata-mata, onde a gente tem que estar preparado
Ele está em uma condição muito boa. Eu acho que também a equipe lhe permite descansar quando temos a bola. Ele não trabalha muito sem bola, mas está mais fresco quando temos a bola. E o feito de alternar a posição, não só aberto, mas também por dentro, é uma vantagem para ele. Não tinha dúvida de como ele podia chegar a essa Copa do Mundo. Para ele é uma honra jogar com a seleção. Está fazendo muito, muito bem. E também marcou um gol de cabeça, que é bastante raro para ele. Mas eu não descubro, não sou eu que vou descobrir a Vini. Para mim, Vini é um top, um dos melhores do mundo, obviamente. Bom, o Ancelotti, se tem um jogador que ele conhece bem na seleção brasileira, é o Vini. Foi técnico dele por muito tempo no Real Madrid, então eles já tinham uma convivência, já treinaram inúmeras vezes, participaram de grandes batalhas. E o Vini está confirmando na Copa do Mundo o que se esperava dele, Edu. Os gols, a presença ofensiva, é um cara que está chamando o protagonismo. E, Renata, a gente conversando aqui, né? E você falou bem do Vini, com relação a 2 anos atrás, ele foi o melhor do mundo. E muita gente esquece disso. Então, muitas coisas assim, das críticas, daquelas coisas assim, vamos ver o Vini na hora de um jogo duro. Cara, ele tá fazendo gols, é isso que a gente imaginava e esperava dele. Numa Copa do Mundo, fazendo um gol de cabeça, como o Ancelotti falou, que é muito raro isso acontecer. E tá acontecendo na Copa, e num momento importante para nós. É um momento de afirmação, é um momento, às vezes, de mostrar o porquê a seleção brasileira pode chegar assim, conquistar o título. Então eu vejo assim uma evolução muito grande. E o Vini também, como atleta, você vê também uma evolução. Não é só aquele cara que é correria, que vai para cima e chuta. Ele vem, né, ele ajuda também na marcação, é um cara que se movimenta muito bem e está muito bem posicionado para estar finalizando pro gol. E ele realmente lamentou o gol anulado, porque não dá para entender que a arbitragem... Como é que vai marcar uma falta dele? Eu até achei que era falta do escocês, mas enfim, tirou esse gol do Vini e ele poderia ter feito um hat-trick bacana e acabou não acontecendo, Ronaldo. É aí que entra o lado administrativo da seleção brasileira aí, ou até o próprio gerente de futebol, ou sei lá, o diretor de futebol, ou o chefe de delegação. Alguém tem que mandar lá e falar, vocês tiraram o gol do menino. Peraí, tiraram o gol do menino numa Copa do Mundo, numa foto que o zagueiro chuta ele ainda. Lá não tem o STJD, não? Não é possível, vocês estão só comendo, bebendo e dormindo aí, o que vocês estão fazendo aí? Cadê o presidente? Vai lá reclamar. Vai brigar por não falar, não vai mais tirar o gol do menino. 3 gols, hat-trick do Vini Júnior. Você não pode tirar um gol desse. É um absurdo o que fizeram ontem. Agora, uma coisa legal, hein? O Ancelotti fez, menina Renata, isso aí pesa na cabeça do jogador. Ele falou, meu atleta é o melhor do mundo. Imagina a moral que esse cara não tá aí olhando, chefe, obrigado. É uma coisa que o cara... Por mais que ele jogue bola todo dia, que ele, né, muita gente fala, mas ele recebe pra isso, Ronaldo, lá onde você é bobo. Não é nada disso, estou falando de dar moral pro cara. E o Ancelotti foi bem demais, ele é o melhor do mundo. E uma outra coisa, Cicinho, das estrelas, do ataque, da Copa do Mundo, tá todo mundo comparecendo, inclusive o Vini Júnior. Exatamente, por isso que o futebol dele também cresceu, né? Porque o Vinícius Júnior, ele é o cara que desequilibra, né, as partidas, mas também ele precisa de ajuda. Ele precisa que os companheiros o achem dentro de campo, dê opções para ele, dê condições também para ele partir no mano a mano. Então, assim, o crescimento do Vinícius Júnior é devido também ao crescimento da seleção brasileira. Vale ressaltar isso. E ele chama o protagonismo. Se ele estiver jogando dessa maneira e ele conhece o Ancelotti, tem um antídoto para ele. Olha, você não precisa correr atrás de zagueiro. Eu preciso que você seja obediente taticamente, ajudando seus companheiros, que eles vão te procurar. E aí ele vai deitar mesmo e esperamos que isso aconteça nos próximos jogos aí, para que o Brasil consiga, né, trazer o título para nós. Imagine a gente levantando o caneco. Eu vou ficar enjoado demais. Muito mais solto na partida de ontem. O Vini tá cada vez melhor e pode ter a ajuda do Neymar, que ontem retornou. Quando a gente imaginava aqui no programa que ele teria alguns minutos no segundo tempo, que seria mesmo essa solução, aconteceu. E o Neymar agora, oficialmente, está na Copa. Neymar e Ancelotti. Feliz pelo carinho de todo brasileiro. Feliz
todo esse apoio que me deram. Não foi fácil chegar até aqui, mas consegui fazer de tudo para que eu pudesse estar jogando outra Copa do Mundo. E é isso, eu agradeço o carinho de todo mundo, estou muito contente, muito emocionado, muito feliz. Minha família está feliz, então hoje é um dia para comemorar de verdade, porque não foi fácil chegar até aqui, mas conseguimos. Teve a oportunidade de jogar, porque eu acho que ele merecia jogar, porque trabalhou, treinou para recuperar muito bem, com muita seriedade, muita profissionalidade. Eu acho que nessa Copa do Mundo ele, por suas qualidades, pode ajudar a equipe e eu acho que jogou bem os poucos minutos que jogou. Neymar no necesita motivación para jugar con... Creo que ningún jugador aquí necesita motivación para jugar con la camiseta de Brasil. Neymar es el mismo. Ya 34 años tiene a paixão que tem menino. Valeu a pena esperar, porque o momento do Neymar chegou e dava para ver a vontade, querendo chutar pro gol, querendo aparecer, já cavando o cartão amarelo do adversário. O Neymar é aquela fumaça, mas acima de tudo é o jogador que impõe respeito, que mexe com a torcida do Brasil e adversária. Edu, você sabe bem, né? Já acompanhou inúmeros capítulos da jornada do Neymar. Verdade, eu tive esse privilégio, viu, Renata? Mas a gente viu que é nítido que o Neymar está fora de ritmo. Isso é normal e a gente até imaginávamos isso. Mas você vê a entrada dele e você vê o carisma que ele tem, não só com os torcedores que pediram para que ele entrasse, mas pelos jogadores também. Você via que os jogadores procurando ele para tocar a bola, a gente viu ainda que ainda não dá aquela arrancada, mas é natural isso. Eu acredito que no próximo jogo ele já esteja muito melhor com relação à parte física, à parte técnica também. Mas o que a gente espera do Neymar? É lances diferenciados, como com certeza nesses mata-matas, se tiver, ele vai chamar a responsabilidade sim. E uma coisa que eu quero ressaltar, Renata, é a questão do Ancelotti. Ele está sabendo gerir muito bem o elenco da seleção brasileira. Jogadores que ontem entraram para saber, colocou o Martinelli, colocou o Alexandre, né? Ele colocou o Endrick de novo, colocou Fabinho novamente, né? Então você vê o próprio Neymar. Então você vê que ele está sabendo gerenciar muito bem esse elenco da seleção brasileira. E aqui está o grupo do Brasil. Na condição final, os brasileiros, nós estamos em primeiro lugar, ficamos. O Marrocos também se classificou. E a Escócia está esperando ainda para ver se vai beliscar um dos melhores terceiros colocados da Copa. A seleção do Haiti se divertiu, mas não figurou. Já está eliminada. E uma coisa interessante é que agora suecos, holandeses, japoneses vão se preocupar com o Neymar, hein? Porque alguém vai enfrentar o Neymar na próxima fase e vai ter que redobrar a atenção, porque é um jogador que, mesmo saindo do banco de reservas, pode fazer a diferença. Eu concordo, Cicinho, com o Edu, falta o ritmo de jogo. Também ele não atua desde aquela partida contra o Coritiba, da famosa saída ou não, da placa que subiu, que não era e que no final das contas se transformou numa lesão. Mas agora é seleção e pensar na possibilidade de ter um recurso como o Neymar. Exatamente. E eu fiquei prestando atenção, eu estava fazendo esse jogo pela Rádio Band News FM e eu fiquei prestando atenção nos movimentos do Neymar. Como o placar já estava tranquilo para a seleção brasileira, ele cuidou mais de se movimentar do que tentar uma ou outra jogada brilhante. E isso é muito importante. Então ele não entrou já querendo demonstrar que ele é o Neymar. Não, ele demonstrou o quê? Que provavelmente isso foi uma opinião do treinador, né? Um incentivo do treinador. Você procura se movimentar, você está entrando em ritmo. Sentiu o calor da partida, você pode ver. Ele deu o carrinho para tentar tirar uma bola que o Alisson até defendeu lá, que o cara finalizou no final do jogo, dentro da área, depois chegou no ataque. Então você vê que ele está querendo entrar em ritmo o mais rápido possível. E é um jogador que assusta o adversário e eu fico imaginando, né? Tanto Suécia, Holanda ou Japão, que venha qualquer um, de preferência a Suécia. Ronaldão. Todo mundo sabe da importância que o Neymar tem para o Brasil, vestindo a camisa verde e amarela, mas é bom vê-lo de volta. Que bom que ele conseguiu se recuperar e está à disposição. Ele saiu direto da Arena do Povo, da Casa do Povo,
do campo da terra do povo e foi direto pro braço do povo. Não deu muita também. sorte pra ele aquele campo, Não, né? não, mas peraí. Ele saiu direto dali, da casa do povo, de um gramado espetacular, porque se fosse tapetinho, ele ia se machucar. Então ali ele foi lá, direto pra Copa do Mundo, Cicinho. E sabe o quê? Ovacionado. Esse é o cara. Esse é o cara que nós precisamos para dentro de campo. Agora, com o tempo, ele vai se adaptando e avisar só o Capela que ele não ficou esses 2 meses com a perna para cima, descansando, tomando água de coco. Nada disso. Ele trabalhou duro para chegar até onde ele chegou. Então, parabéns a todos os envolvidos, porque o Departamento Médico trabalhou muito em cima desse menino. E agora o Departamento Médico Brasil vai trabalhar com o Rafinha, né, que é o próximo objetivo. E que bom que o Neymar fez essa dosagem de carga, esse controle. E eu acho que ele se divertiu também. Ele estava a fim de jogo, chutando, se aproximando dos companheiros. E aqui eu queria também destacar mais um jogador que está muito bem, que é o Matheus Cunha. Ninguém falou nada sobre ele, mas acho que de uma maneira discreta, e foi uma aposta do Ancelotti. Quem bancou o Matheus Cunha, tirou e depois colocou de novo no time e tá resolvendo também, hein? Do grupo B, olha só, a Suíça, o Canadá e também a Bósnia, todo mundo na próxima fase. O grupo B da Copa do Mundo teve disputas distintas nessa quarta-feira. Na última rodada, enquanto tínhamos um confronto direto pela liderança, também ocorria uma briga pelo terceiro lugar, que também valia a vaga no mata-mata. Na parte de cima, Suíça e Canadá se enfrentaram em Vancouver, valendo o topo do grupo, mas para os canadenses também a chance de continuar jogando em casa na próxima fase. O primeiro tempo foi ruim para os dois times, mas assim como seus relógios, os suíços foram pontuais na segunda etapa e com menos de 1 minuto acharam o atacante Vargas na área, que chutou no canto para abrir o placar. Pouco depois, aos 11 minutos, Manzambi recebeu do pivô, bateu forte e o goleirão aceitou. 2-0 Suíça. A resposta do Canadá veio aos 30 minutos. Promise David se jogou nesse cruzamento e diminuiu. 2-1, mas a reação canadense parou por aí. Obviamente, estou desapontado por termos sofrido 2 gols no início do segundo tempo. Depois até nos recuperamos e entramos no jogo, só que com 2-0 de diferença no placar. Pressionamos e talvez em outra ocasião até conseguíssemos um empate, não dessa vez. Ainda estamos desenvolvendo nossa compreensão de como são os melhores e mais importantes jogos e os adversários mais difíceis. A Suíça é uma equipe muito boa, experiente e acho que isso ficou evidente. Precisamos continuar o nosso caminho e melhorar nessas situações. O time hoje jogou com a torcida e sofreu bastante em alguns minutos. Estamos aliviados. Agora temos uma folga para recuperação, descanso e para refletir e projetar. O que podemos fazer melhor, onde podemos aprimorar. Mas o resultado final foi perfeito para nós. Com a vitória, a Suíça se garantiu no topo do grupo, com 7 pontos e vai continuar jogando em Vancouver na próxima fase contra uma das seleções classificadas em terceiro lugar. Já o Canadá ficou em segundo e se despede da sua torcida, vai para Los Angeles, onde enfrenta a África do Sul. Mas o outro jogo do grupo ainda tinha vaga em jogo. Isso porque tanto Bósnia quanto Catar tinham 1 ponto até ali e sabiam que uma vitória significaria a chance de avançar como uma das melhores terceiras colocadas desse Mundial. Quem não quis deixar essa chance escapar foi a Bósnia, que começou com tudo. E aos 28 minutos, o garoto Alaj Begovic, de só 18 anos, fez jogada individual, arriscou da entrada da área e abriu o placar com esse golaço. E logo depois, o craque da seleção bósnia também apareceu. Aos 33 minutos, o veterano Edin Dzeko tentou cruzar, mas a bola desviou no zagueiro e foi para a rede. Gol contra, 2-0. Antes do fim do primeiro tempo, aos 42 minutos, o Catar se encontrou no jogo e diminuiu com Alhaidos, que apareceu na pequena área para marcar o 2-1. O segundo tempo foi bem mais devagar, até que aos 35 minutos a bola sobrou na área e Mamik finalizou para matar o jogo, garantindo Bósnia e Herzegovina pela primeira vez na história no mata-mata de uma Copa do Mundo. Hvala prvo na čestitkama
Eu agradeço os elogios, mas todos estão de parabéns. Costumo dizer que isso é uma Copa do Mundo e do outro lado sempre tem alguém de qualidade tentando nos vencer. Viemos pra cá como uma espécie de azarão, atrás de algo grandioso e isso virou realidade. Agora nos resta esperar até que a fase de grupos termine para ver o que acontece adiante. O caminho da Bósnia ainda depende dos resultados de outros grupos, mas neste momento o destino aponta para o duelo contra os Estados Unidos. Já os catares foram os únicos do grupo B deixados de fora da festa. Ficaram na lanterninha e para eles a Copa do Mundo já terminou. Muitas seleções comemorando, surpresas na Copa, tá demais essa competição. Quem tá demais na vida é ele, João Pedro Sgarbi, aquele bom dia, porque ainda não chegamos ao meio-dia. Você veio mais cedo para contar novidade por aqui, não é? É verdade. E falar do Brasil daqui a pouquinho. Lógico, tô feliz hoje, beijo pra você. Agora entendi por que você chegou tão rápido aqui hoje. Vim de moto, Foi lógico, bem. essa moto linda ainda. Agora preparem-se, porque daqui a pouquinho o Sgarbi volta no debate por aqui. Vamos seguir falando de seleção brasileira e tem a repercussão mundial, inclusive holandeses, japoneses e suecos estão mais preocupados com o Brasil. Quem será o nosso próximo adversário? Divisão de rede. Na sequência, segue o Jogo Aberto. Shakira tá um sucesso nessa Copa do Mundo, hein? Mas quem também tá fazendo mais sucesso é o Brasil. E a nossa vitória pra cima da Escócia, ela rodou o mundo inteiro, inclusive preocupando nossos possíveis adversários. Repercussão mundial aqui no programa. O mundo de olho no Brasil. A vitória da seleção por 3-0 sobre a Escócia em Miami repercutiu bastante na imprensa internacional. E o principal destaque, claro, foi Vini Júnior. O camisa 7 marcou 2 gols e foi chamado pelo jornal espanhol Marca de extraterrestre. Na Argentina, o Olé escreveu: vitória com autoridade. Já o francês L'Équipe estampou a manchete: só sorrisos. Na Inglaterra, o Daily Mail afirmou que a Escócia teve sorte de perder apenas por 3-0. O espanhol Sport foi pelo mesmo caminho. Exaltou a atuação de Vini, mas também chamou atenção para o retorno de Neymar. O atacante se recuperou de uma lesão na panturrilha e voltou a vestir a amarelinha depois de 981 dias. A sensação de voltar é maravilhosa, estou muito feliz, muito contente, emocionado, na verdade. Agradeço a todo mundo que torceu, agradeço a todo mundo que está de meu nome hoje. É completamente uma sensação diferente, mas é muito gostoso ver tudo isso. O camisa 10 esteve em campo por 21 minutos, o suficiente para querer ainda mais. Estou bem, estou inteiro. Obviamente que eu quero jogar mais minutos, mas isso cabe ao nosso professor decidir. Estou aqui para fazer parte do grupo. Independente dos minutos que eu tiver, eu vou dar meu máximo ali para ajudar. A volta de Neymar dividiu as atenções com o protagonismo de Vini. Ainda na Espanha, o jornal AS foi direto: o Real Madrid não pode deixar esse Vinícius escapar. E o momento do atacante ganha ainda mais peso quando olhamos para a história. Vini entrou para um grupo seleto ao igualar um feito alcançado apenas por campeões do mundo: o de marcar nos 3 primeiros jogos do Brasil em uma Copa. Antes dele, apenas Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo tinham conseguido. No futebol é sempre importante estar marcando gols, sempre importante estar fazendo grandes jogos, e nos 3 primeiros jogos consegui ir muito bem e evoluir tudo que eu passei nesses anos na seleção. Sempre foram momentos onde eu não conseguia mostrar o meu futebol, e nada melhor num cenário como esse, poder marcar os gols e fazer grandes jogos. Os possíveis adversários do Brasil já começam a fazer as contas. No jornal holandês Voetbal International, uma reportagem explica por que a Holanda não deve torcer por um confronto com a seleção brasileira, em tom de alerta. Na Suécia, a vitória brasileira sobre a Escócia foi comemorada e os suecos já projetam pelo menos um empate diante do Japão para garantir a classificação, nem que seja na 3ª posição.
Os japoneses também repercutiram a volta de Neymar e destacaram um possível duelo preocupante com o Brasil. Com Vinícius Júnior marcando, bailando e Neymar pronto para ganhar mais minutos, é hora de ouvir o que o Mister tem a dizer. O que o senhor diria para eles agora? Calma, bravo. Obrigado. Calma, calma. Muita calma, muita. Até o Ancelotti já estava diferente, mais relaxado, mais feliz. E tem motivo para isso, não é? Principalmente porque Vini Júnior arrebentou. Agora eu quero falar de repercussão. Eu fico pensando que até então o Brasil não vinha sendo tão celebrado pela mídia internacional. Mas depois das 3 atuações, depois de passar em primeiro na primeira fase, a gente viu que os jornais, os grandes veículos falaram do Brasil. E Ronaldão, agora é problema de holandeses, suecos e japoneses. E nosso também, que estamos aqui ansiosos para saber quem será o próximo adversário da seleção. E você, uma observadora mor, né? Obrigada, como que eu olhei? Você reparou na tranquilidade do Ancelotti. Porque acho que até aqui eu não vi ele com esse sorriso, com esse deboche e tal. Deboche não, vamos dizer, aliviado, né? Pelo que tem... o peso das costas. Pelo que tem mostrado a seleção, o crescimento no dia a dia. Você até ressaltou os 25 dias que eles estão juntos, trabalhando e tal. Faz diferença, né, Rona? Você sabe disso porque vocês 3 aqui viveram os bastidores do futebol. É a convivência. O Cicinho, o Henrique via ele, assim, achava que ele era uma mala, um mal acabado. E no dia a dia ele é um cara legal. Imagina o que ele pensava de você, ele não vai falar. Não pode nem falar, Cicinho, para. Então, é isso que é legal. O convívio, e a seleção está num convívio maravilhoso. Diferente de muitas outras épocas, né, meninos? Que vocês aprontavam aí na seleção. Que coisa feia. O Ancelotti não deixou isso acontecer, menina Renata. Agora, Cicinho, para arrematar, realmente, ontem eu acho que o Brasil ele foi completo. Exatamente. E eu acho que isso que torna o Ancelotti mais tranquilo, né? Essa evolução que ele vê na seleção e no trabalho dele, né? Então, ele pegou um trabalho desorganizado e agora ele consegue dar uma cara para essa seleção e mudar, né? Mudar todo aquele conceito do que a seleção estava tendo lá fora. Hoje já estamos sendo vistos de outra maneira. E nada melhor, Edu, do que preparar a seleção e ela corresponder em campo. O treinador, ele passa todos os conceitos, mas nem sempre o jogador obedece. E aconteceu ontem. Aconteceu e a gente vê a evolução. Isso é nítido para todos nós, assim. É claro que não é do que a gente gostaria ainda, mas a gente vê uma evolução, a gente vê a postura dos atletas também, e isso é muito bacana. Essa união, de repente, um objetivo só. E como eu sempre falei, tirar o ego, a vaidade de lado, a seleção brasileira com certeza tem muito potencial ainda. E já as notícias ao vivo da seleção por aqui. Val, quando o assunto é seleção brasileira, o sonho é de uma Copa do Mundo outra vez. Killing, para você aquele boa tarde. Não sei amanhã, mas hoje nós estamos sonhando um pouquinho mais com o hexacampeonato. Aqui todo mundo aprovou a atuação da seleção brasileira e hoje os jogadores merecem aquele descanso, aquela folga, cumpriram bem a missão, não é? É verdade, viu, Renata? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu tô iludido, eu me iludo fácil, mas estou iludido com essa seleção brasileira porque é um time que foi crescendo, né? A gente vê essa atuação diante da Escócia, mas foi uma atuação que foi construída. Primeiro jogo contra o Marrocos, muitas críticas, uma melhora contra o Haiti e aí uma boa atuação diante da Escócia. E a seleção brasileira deixou Miami ontem mesmo, viu? A Band está em todos os lugares, na cola da seleção, a Gabi em Miami, eu já aqui esperando pelo elenco do Brasil e hoje folga merecida. E é o seguinte, como que a gente sabe da programação da seleção? Tem um grupo de WhatsApp que a CBF tem com os jornalistas e aí eles mandam, né, toda a programação. Então, olha só, hoje folga para a turma, folga merecida. Amanhã, sexta-feira, meio-dia do horário local, portanto, 13h do horário de Brasília. Treino aqui em Nova Jersey, no CT Columbia Park, e aí às 15h30 no horário local, 16h no horário de Brasília, coletiva no hotel em que a seleção está hospedado, The Ridge. Ainda não foi divulgado quem vai conversar com os jornalistas. No sábado de manhã, às 9h30 do horário local, a gente está 1 hora atrás do horário de Brasília, treino no CT Columbia Park, apenas aqueles 15 minutos abertos à imprensa. E aí, às 2h de sábado, o Brasil já pega o avião com destino
a Houston, no Texas. E no domingo, às 10 horas da manhã do horário local, treino no estádio Houston Dynamo. Não é o estádio palco da partida, é um estádio que serve para a MLS, né, a Liga de Futebol dos Estados Unidos, o soccer por aqui, mas o Brasil fará um treino lá. E aí, à tarde, comecinho de noite, vai ter uma entrevista coletiva no palco da partida com o Ancelotti e um jogador. Renata, a gente preparou uma matéria muito bacana falando desse time do Brasil, mas sobretudo sobre 2 personagens importantes. Vamos acompanhar. Até aqui, a Copa tinha contado 2 histórias separadas. A de Vinícius Júnior, crescendo a cada jogo, e a de Neymar, tentando voltar. Contra a Escócia, elas finalmente se encontraram. Vini já vinha assumindo o papel de destaque. Diante da Escócia, 2 gols. A melhor atuação do Brasil até aqui. No futebol é sempre importante estar marcando gols, sempre importante estar fazendo grandes jogos. E nos 3 primeiros jogos consegui ir muito bem e evoluir tudo que eu passei nesses anos na seleção, sempre foram momentos onde eu não conseguia mostrar o meu futebol e nada melhor num cenário como esse, poder marcar os gols e fazer grandes jogos. Ele está em uma condição muito boa. Eu acho que também o equipe lhe permite descansar quando temos a bola. Ele não trabalha muito sem bola, mas está mais fresco quando temos a bola. E o feito de alternar a posição, não só aberto, mas também por dentro, é uma vantagem para ele. É um top, um dos melhores do mundo, obviamente. Foi a confirmação de quem assumiu o protagonismo deste time. Só que desta vez havia uma novidade. Outro nome voltava a fazer parte da história: Neymar. Depois de perder os 2 primeiros jogos por causa da lesão na panturrilha, o camisa 10 voltou a disputar uma partida de Copa do Mundo. Estreou no segundo tempo. O estádio comemorou como se fosse gol. Foram 981 dias sem ver essa cena. A sensação de voltar é maravilhosa. Estou muito feliz, muito contente, emocionado, na verdade. Ali no apito final, acabei com a minha família ali, porque todo mundo sabe que foi sofrido, eles acompanharam de perto. E nosso objetivo era estar aqui na seleção, era estar jogando mais uma Copa do Mundo e eu consegui lograr isso, então estou muito contente, muito feliz. Agradeço a todo mundo que torceu, agradeço a todo mundo que está pedindo meu nome hoje. Completamente uma sensação diferente, mas é muito gostoso de ver tudo isso. Teve a oportunidade de jogar porque eu acho que ele merecia jogar, porque treinou para recuperar muito bem, com muita seriedade, muita profissionalidade. Eu acho que nessa Copa do Mundo ele, por suas qualidades, pode ajudar a equipe e eu acho que jogou bem os poucos minutos que jogou. Já 34 anos, tem a paixão que tem menino. Não foi apenas a volta de Neymar e nem os 2 gols de Vinícius Júnior. Foi principalmente a primeira vez que Ancelotti pôde olhar para o campo e ver os 2 principais talentos da seleção dividindo o mesmo ataque. Uma imagem que o Brasil esperava desde o início do Mundial. A gente tem um amor pelo Vini, joga muito bem. Gostou de ver o Neymar em campo? Nossa, tava na hora já dele entrar. Tá confiante no Hexa? Confiante demais, é isso. A camisa pesa muito e é hora de demonstrar o nosso poder. Bora, Brasil! O Hexa vem, com certeza! Vai, Brasil! O Brasil encontrou um time que cresce com Vinícius Júnior e recupera Neymar justamente quando a Copa começa a entrar na fase em que o talento individual pode decidir o campeonato. Logo está começando o debate por aqui. O que você faria com um debate? Aqui com a gente, Ronaldão, nosso cowboy feliz. Hoje tá demais, ó. O doutor sai de cima da mesa aí, doutor. Sai daí, ó. Doutor. Mandar um beijão pro Thales, o piloto que tá fazendo aniversário hoje. O Thales, meu parceiro, piloto. Tá fazendo aniversário, coisa que ele tá. A Gabi, o Mário, a Paula, todo mundo tava assistindo o jogo com eles ontem. E não bebi ontem, viu? E não bebi. Eu estava assistindo o jogo do Brasil com eles ontem. Não tomei nada, viu, doutor? Ah, não. Nada. Se vocês ficam felizes, é o que importa, Brasil, não é?
e qualquer coisa errada, tem o doutor Marco Aurélio Cunha aqui para salvar a pátria. Doutor, ele perguntou, mas por que preto hoje? É pelo frio mesmo, doutor, não tem outra explicação. Bom dia. Escolhi essa cor hoje aleatoriamente. Qualquer cor que você escolher, você vai ficar bem. Que isso, Tacando pedra nas cobrinhas. O pessoal é ciumento, né? Puxa saco. Boa tarde, bom almoço a todos, especialmente com a vitória do Brasil. Boa, doutor. João Pedro Sgarbi, atingimos um padrão diferente na Copa do Mundo. Boa tarde. Tudo bem? Dá uma seguradinha, doutor. Beijo pra ele. Meus amiguinhos, bom demais, hein, Rê? Coisa linda, coisa linda. E, ó, uma reclamação aqui. Ontem teve ligação do grupo, o senhor não entrou porque o senhor tava na Escócia. Não, eu estava aniversário na Escócia, o senhor não entrou na... Tava estudando os uísques da Escócia. Beijo pra galera. Cultura escocesa. Chico Garcia, estou curiosa para saber a sua primeira impressão sobre a seleção brasileira vencendo a Escócia. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Chegamos, né? Chegamos na Copa do Mundo. Eu critiquei muito, mas muito a estreia brasileira, porque com a seleção eu sou mais do que nunca um torcedor. Então me permito reclamar quando vai mal. E depois dali, todo mundo foi bem, inclusive o nosso treinador. Então expectativas foram criadas. O Alisson foi bem? Agora segura. O Alisson foi bem, né, Chico? Muito bem. Aí, ó, muito bem. E aí, Rony? Nos dois todo jogos. mundo tá. Agora vai. Aí a próxima vez o Brasil ganha de alguém de 4-1, ele vai falar, mas tomou um gol. Mas se tomar um gol, ela vai fazer o quê? Vai ser isso, como sempre, né? jeito. E aí o caramelo é o Capelani. Pois é. E você, Cicinho, que lá esteve, já representou o Brasil numa Copa do Mundo, sabe da ansiedade, sabe do entrosamento, sabe das etapas que os jogadores cumprem numa Copa. E o Brasil parece estar evoluindo, Cicinho. Evoluando, Renata. Evoluando. Que bonito de ver a seleção brasileira jogando os 90 minutos bem. Então, assim, uma vitória para que os adversários comecem a temer o Brasil. E, ó, que presente. É aniversário meu, da minha filha, 1 gol. 2 gols. E também fizemos um de lambuja pro Messi, que era aniversário dele. Para o Messi lembrar da gente um pouquinho, né? Que nós estamos na Copa também. Edu Dracena, se você fosse o capitão do time ontem e na volta ao vestiário, qual seria o seu discurso para os colegas depois dessa boa vitória diante da Escócia? Boa tarde, meus amigos, boa tarde a todos. Você estava no vestiário. Não, mas olha só, eu vou falar o seguinte. Ele ia falar boa tarde no vestiário. Pela o que a gente fez durante o jogo. Com essa animação? Atitude, marcação, e é isso. Eu acho que agora elevamos um pouco o patamar. Então, daqui pra frente. Agora, me permita, Renata, porque eu vivo hoje. Então eu tenho que comemorar hoje a vitória, Chico. Ou amanhã, a gente deixa pra amanhã. Boa, Edu, é isso aí. Aê, Edu, Muito bem, Edu, é isso aí. Muito bem. É celebrar de maneira completa. Nós fizemos uma reunião antes do programa, todo mundo aqui, e decidimos liberar o Capelanes para que ele também sinta o gostinho da comemoração, da celebração, de ver o Brasil vencendo, convencendo. Capelanes, aqui tudo foi citado na primeira parte do programa. Concentração, atitude, maturidade, entrosamento e confiança. Tudo isso aconteceu em Miami. Boa tarde. Pintou o campeão, Capela, aceita. Chora, caramelo. Boa tarde, boa tarde. Eu quero essa imagem. Eu quero todos vocês comigo aqui na minha primeira sublinhada do programa. Pode abrir isso, todos vocês. Pessoal, vocês realmente acham que eu sou burro? Sim. Sim! Eu estou avaliando. Muito. Isso, tchau! Acertamos! Que participação do chat. Enquanto ele se recupera, que foi uma taca, né? O que vocês fizeram com ele. Ancelotti fala por aí. Boa participação também. Obrigado, Capela! Ele tinha que ter dito, não respondo. Agora estamos jugando como una equipe. Esto es el objetivo. Estamos perfectos, no estamos perfectos, tenemos cosas que podemos mejorar, por ejemplo, el ritmo de bola, cuando tenemos el control de juego, puede ser un poco más rápida. Estou contente porque o equipo, depois do primeiro jogo, melhorou muito. É muito rápido. Agora estamos sólidos. Isto é o mais importante, sobretudo em jogos quando
No mata-mata, a solidez é muito, muito importante. O que o senhor diria para eles agora? Calma, bravo. Obrigado. Calma. Muita calma, muita. Marco Aurélio Cunha, o semblante é outro, a postura na coletiva é diferente. Ele estava não agressivo, mas estava retrucando. E agora dá para perceber que gostou da atuação, tá levinho pelo menos até a próxima fase. Renata, tá mais suave, né? Com as luzes novas do cabelo, tá cortado. Como você tá mais jovem, tá mais jovem. Aí, Doc. E eu diria que a fase de entretenimento da Copa do Mundo tá acabando. Depois vai começar a Copa de fato, de verdade. E aí os mata-mata vão decidir quem levou mais arma para essa Copa do Mundo. Mas eu gostei muito do Brasil, fico feliz pelo Ancelotti estar mais leve, o Neymar ter voltado um pouquinho. Enfim, acho que agora começa a Copa do Mundo para o Brasil e para as outras equipes. Edu, fazendo um balanço dos 3 primeiros jogos, não só da atuação de ontem, o Brasil convenceu? Para mim, sim, convenceu. Eu acho que a gente evoluiu bastante. É um momento onde que muitos jogadores estavam querendo se afirmar na seleção brasileira e ontem realmente se afirmou. Então a gente espera, né, com humildade agora, pés no chão. Eu acho que é um momento onde que temos que comemorar sim a classificação para a próxima fase, mas a partir do momento que começar os treinamentos, já focar realmente nesse mata-mata, onde que vai decidir tudo para nós. Chico Garcia, fora o Vini Júnior, que foi o melhor em campo, acho que aqui ninguém vai duvidar disso. Quem você destacaria na partida de ontem? Para mim, talvez o melhor jogador da era Ancelotti pré-Copa do Mundo, né? Porque agora o Vini tem roubado a cena. Que se chama Bruno Guimarães. Para mim, ele é o esteio do meio-campo brasileiro. Ai, que linda essa palavra. Ele organiza, ele arruma tudo que está ao seu redor. E ele está jogando até numa função um pouco diferente do que joga no Newcastle, né? Que ele joga lá um pouco mais recuado. E quando o Ancelotti pensou no Bruno Guimarães, inicialmente, eram aqueles 2 volantes, né? Na abertura de meio-campo, o Casemiro e ele. Com depois apenas atacantes e o Matheus Cunha fazendo esse meia também. Com a entrada do Paquetá, que também arrumou o meio-campo do Brasil, o Bruno está muitas vezes como um meia armador, ele tem qualidade para isso. Os dois estão trabalhando muito bem. O Casemiro até acho que foi um pouco mais discreto, embora o passe na origem do terceiro gol. Mas o Paquetá e o Bruno, eles arrumaram o meio-campo do Brasil. E a entrada de um terceiro homem ali também arrumou o meio-campo do Brasil. Eu fiquei feliz ontem, Renata, não só pelo placar, mas porque a gente veio de uma estreia muito nervosa, com inclusive o Paquetá errando muito passe, o Casemiro muito mal, o Vini Júnior só nos salvando lá na individualidade. E a gente, a partir dali, embora os adversários, né, possa fazer esse desconto, mas a partir dali todo mundo melhorou, inclusive o esquema tático do Brasil, a consistência nossa, inclusive o goleiro, que vacilou e tal no gol. A partir dali, quando foi exigido, porque eu acho que essa cobrança é justa ao Alisson. A gente sempre cobrou do Alisson, pelo nível que ele tem, de que ele resolvesse quando a bola chegasse, quando ele fosse exigido. E ele tem feito isso. Defensivamente fomos bem. O que me deixa esperançoso, Renata, é que o Brasil ele está numa evolução, mas a gente não sabe até onde o Brasil pode chegar. Nós temos uma ideia do que é a França e do que é a Argentina. Agora, eu não sei qual o horizonte do Brasil e ele pode ser, inclusive, muito maior do que a gente pensava. Pois é, eu fiquei preocupada com o meu amigo João Pedro Sgarbi, porque quando o Neymar entrou em campo, eu imagino que você possa ter ido às lágrimas. O frisson. Porque finalmente Neymar está de volta, Sgarbi. Eu acho que você está me confundindo com o Ulisses, viu, mas... Você é Neymarzete, dito inúmeras vezes. Com prazer, mas é lógico. Não, eu fiquei muito feliz, né, Rê? É lógico, mas tem que ser, cara. O cara é um ídolo, o cara é o melhor jogador brasileiro aí da década, das últimas 2 décadas. Tem que valorizar isso, né, Rê? E assim, apostar no caos é muito mais fácil, né? Assim, porque, não, a seleção não vai ganhar. Porque só ganha uma. Doutor, essa frase eu aprendi com o senhor, linda frase. Só ganha uma seleção. E é um fato. Só que não reconhecer que existe uma evolução na seleção, na minha opinião, é não enxergar o jogo. E eu respeito a opinião de todo mundo. Porque, assim, fase de grupos, muitas seleções que, nossa, a Inglaterra, a favorita, Espanha, a favorita, Portugal, a favorita, tropeçaram contra seleções fracas. A seleção brasileira não, tomou só um gol, fez 7 e fez o que tinha que fazer. E não era uma seleção fraca. Contra Marrocos, exatamente. Fez o que tinha que ser feito. Obrigação, concordo. E aí, muita gente questionava, o Vini Júnior, nessa Copa tá sendo o cara que se espera dele.
O Vini Júnior do Real tá sendo na seleção. Aquele cara que Qual será a grande motivação do Vini, hein? Então, não sei. Vini Júnior? Você fez uma boa pergunta, você fez uma boa pergunta. A gente vai fazer essa pergunta. Eu acho. Ó, Renata, ó, Léo Dias, ó, Léo Se Dias. é isso, tá fazendo bem que seja, não tô nem aí, eu acho ótimo. Continue. É a Renata Dias. E tem Uma conquista que ele tá. Que isso, doutor. Doutor. Ele quer conquistar a artilharia, doutor. E tem um cara também que ontem fez uma partidaça, que é o Danilo. O Danilo foi muito questionado com razão, né, assim, na convocação, porque tá no banco do Flamengo. E o Douglas Santos. Ontem, o Douglas Santos também, essa lateral aí que muita gente questionava. Então, ó, eu sou torcedor do Brasil, eu sou brasileiro, tô torcendo, e chega nesse papo chato de que, nossa, não, mas quando pegar uma França, aí eu quero ver, calma, gente, tá bom, quando qualquer seleção pegar uma França, uma Argentina, aí é outro jogo. Vamos pensar principalmente em Japão e Suécia. A Holanda não deve estar no nosso caminho, mas japoneses e suecos, sim. Everton Guimarães, hoje não tem nada no nosso caminho. Hoje tem felicidade, porque, gente, o povo fica só esperando pra falar mal, pra criticar, pra jogar um monte de coisa chata. Tá bom. Quando a seleção merece ser criticada, vai acontecer, a imprensa tem esse papel. Isso. Mas quando joga bem, independentemente da sequência, tem que ser exaltada. É o que eu penso. Nossa, você tá demais, você tá muito brasileiro. Ele é muito brasileiro. Everton, hoje em português mesmo. Boa tarde. Buenas, muchacha, buenas, pachecada do meu Brasil. Renata, eu sinceramente, eu tô realista. Porque eu já assumi meu lado pacheco, eu sou o grão-mestre da pachecada brasileira e não me preocupo absolutamente com o julgamento. O jogo de ontem foi um jogo seguro do Brasil. O Brasil controlou do início ao fim. Ai, mas eles erraram no início e isso proporcionou. Errou porque o Brasil marcou em cima a saída de bola, ocasionando o erro da defesa. Isso também é estratégia. Ai, mas o Brasil não está fazendo uma pressão. Não! Fez 3 gols ontem pressionando. Só que um foi mal anulado, fomos roubados ontem. Um foi mal anulado. E se esse gol determina uma classificação em primeiro ou não? Ainda bem que não precisou, porque o Haiti deu uma mãozinha do lado de lá também. Mas, de qualquer forma, pelo placar do nosso jogo, não teria problema. Mas ontem foi um jogo seguro, o Brasil controlou as ações, o Brasil teve paciência, porque no 0-0, no 1-0, no 2-0, no 3-0, a Escócia não mudou o jeito de jogar. Fechadinha, esperando o Brasil. Mas esperando para fazer o quê? Porque o Brasil, mesmo quando o Brasil deu o mínimo de espaço, recomposição bem feita, inclusive num setor que eu questiono, e que ontem eu falei aqui, que é o setor de meio campo, que ainda me preocupa, até um ou outro buraco, né? Principalmente quando o adversário retoma, há um buraco no meio campo ainda, mas nada que o Carlo Ancelotti não corrija. Agora, Renata, ontem as laterais funcionaram bem, nossa dupla de zaga é excepcional, nosso meio campo ontem produziu, gostei demais do Matheus Cunha, o Ryan também, Ryan muito bem, e o Vini Júnior em 15, nas 2 Copas, em 15 gols, ele participou de 12, Renato. Esse cara poderia ter fechado a rodada ontem como artilheiro da Copa, e por causa da arbitragem não fechou. Ah, mas isso aumenta meu pachequismo? Não aumenta meu pachequismo. Eu consigo olhar para tudo que eu estou vendo na Copa e enxergar que ainda não somos super favoritos, mas estamos em franco crescimento dentro da competição. E quando alguém disser, ai, mas a Escócia, ok, a França meteu 3 no Iraque. Quem vocês acham que tem mais garrafa para vender? Escócia ou Iraque? Agora, Capelanes, você voltou. Deixa eu ver, o Everton falou e falou bem. Capelanes, hoje eu não quero saber do futuro, eu quero viver um pouquinho mais essa vitória brasileira. Pode ser? Tá tudo bem? Pega essa vinheta aí. Toma, pessoal, por que eu comecei o debate? Não, eu tô calmo, Ancelotti. Agora você tá pianinho, ganhou o jogo, não é contra ninguém. É isso, Isso claro. tem que ser dito aqui, tá? Contra ninguém. Ah, estamos em franca evolução. Por favor, pessoal, desde quando o Haiti e a Escócia servem de parâmetro para alguma coisa? E eu comecei o programa me sentindo mal, tô com dor de estômago. Eu fui dormir mal ontem vendo o vídeo do Chico Garcia. Chegamos, hein? Vocês estão de brincadeira? Onde já se viu o torcedor brasileiro, assim como eu, porque aqui está um torcedor do Brasil. Eu vibrei com a vitória do Brasil, eu torço para o Brasil e eu espero que a gente possa ter a 6ª estrela bordada na camisa, sem dúvida alguma. Mas é muito fácil
É muito fácil. Vocês aí da bancada da Pachecada, vocês não colocam a bunda na janela que nem eu faço, porque vocês mordem e assopram. Mordem e assopram. Não, veja bem, o Brasil está evoluindo, mas ainda temos que pontuar aqui, porém, vocês vão colocando vírgulas durante o texto de vocês. Então, a partir de agora, Renata, é o seguinte, como eu continuo com a minha avaliação, só os burros não mudam de opinião, e eu não vou mudar, pelo menos agora. Pelo menos agora. Se o Brasil, e quando o Brasil for eliminado, eu não vou aceitar nesse programa ninguém, tirando a Renata, ninguém, tirando a Renata, criticando o Brasil, criticando o Ancelotti e criticando os jogadores. Porque depois que acontecer o que eu já estou prevendo, e não é torcer pelo caos, e nem defender uma tese de caos, é analisando e fazendo com que o torcedor brasileiro não seja iludido. Porque a vitória diante do Haiti e diante da Escócia não passou de uma grande ilusão. Eu quero ver contra o Japão. Bom, o doutor já decretou que o Japão passa do Brasil. O Japão é a melhor seleção do mundo, pelo que o doutor falou ontem. Então, para o doutor, o Brasil já caiu da Copa. Então, eu vou esperar. Quando o Brasil cair, ninguém nesse programa, tirando a Renata, vai poder criticar o Brasil. Só eu. Caramelo, Vou falar cara. uma coisa. Todas as melhores coisas da vida são as inesperadas. Aquilo que você planeja e não acontece é péssimo, né? A decepção é enorme. Muita gente achava que o Brasil não se classificaria em primeiro lugar, o Capelanes é um deles, se classificou. Vai para a próxima fase. E se passar na próxima fase, vão dizer o quê? Foi o acaso. Isso. Que Não, foi o assim, acaso, que era uma seleção média, porque aí é a média. Aí Holanda, Japão e Suécia, média. Aí quando a Espanha ganha da Arábia, nossa, a Espanha. Quando a França ganha do Iraque, nossa, mais a França. A Argentina da Argélia, Mas nossa. você concorda, Sgarbi, que França e Espanha, elas estão nas favoritaças da Copa. Todo mundo espera algo delas. Se não esperam do Brasil, vai que aparece. A gente, Capela. né? Fica Vai, mais feliz. receba. Por que não? Bom, já tem mais Capelanes, vou pensar nisso ainda, né? Tô avaliando. Mas agora vamos falar E o tio com ele, Vini! Vini Júnior. Olá, gente! Olha aqui! Bom, estamos aqui agora no YouTube, bem verde e amarelo. Cicinho, vamos lá. O Brasil, se jogar como fez ontem contra a Escócia, ganha do Japão e da Suécia, na sua opinião? Nem vou falar da Holanda, que eu acho que se classifica em primeiro. Tem tudo para golear a Tunísia. Olha, Renata, o que me chamou a atenção foi exatamente a postura da seleção brasileira. Se jogar dessa maneira, concentrado, pressionando o adversário, tem tudo para ganhar. Lógico que do outro lado, tanto Japão, Suécia, Holanda, a qualidade é diferente. Vai exigir mais dos jogadores brasileiros. Mas assim, o Brasil implantando sua maneira de jogar, os adversários vão temer, sem sombra de dúvida. Então, esse crescimento do Brasil faz as equipes adversárias, aí, os possíveis adversários do Brasil adquirir um respeito ainda maior com a camisa da seleção brasileira. Olha, ontem o termômetro, viu, Rona, das redes sociais, das pessoas se manifestando depois do jogo, foi bem positivo. Eu já achei que ninguém tá falando, vai ganhar a Copa, temos uma seleção perfeita, mas eu senti otimismo. E muita gente copiando o jogo aberto, né, bebê? Eu não vou nem falar negócio de tijolinho, que você já tá ligado. Os tijolinhos estão meus, né? Tem que patentear. É a minha olaria, se quiser, compra lá. Tem que patentear. Mas assim, que coisa linda, né? A gente tá falando de futebol, a gente começa aqui a pensar no Neymar, na reação que ele teve, saindo da casa do povo e caindo no braço do povo lá em Miami, na terra do futebol hoje, né? Como você está poético? É porque eu estou muito feliz, diferente dos caramelos espalhados pelo mundo, né? Porque o caramelo nosso está lá nos Estados Unidos. Só está esperando a próxima, Só né? está esperando um escorregão. Que nem a gente falou mal do Alisson. E todo mundo aqui falou mal do Alisson. Não vem falar que fui só eu, não. Mas hoje você tem que falar o quê? Você tem que agradecer pelas defesas maravilhosas, espetaculares. 4 defesas. O Cicinho acordou de mau humor, falou que o Alisson fez 2 defesas. Mentira! Você mentiu, Cicinho. Ele fez 4 defesas maravilhosas. Esse menino lindo, o nosso Highlander do futebol, que é o Alisson, esse menino lindo, que é Mas olha só, parecendo um Espartacus na batalha. Foi bem demais. Um guerreiro, não é? Agora, eu exalto a qualidade do Alisson desde 2014. Você me alertou Só que e eu tem não um me detalhe. atentei. Ontem eu gostei muito mais do sistema defensivo. Não, de verdade. Eu poderia chegar aqui hoje e falar, olha o Alisson, nem falei. Você não falou? Não falei. Não. Acabou o mundo. Então eu quero dizer que ontem, zagueiros, laterais, todo mundo bem. Todo mundo bem, Alisson. Você não quer falar nada do Alisson? Voltamos. Não quer falar do Alisson?
Ai, coisa boa quando o Brasil vai bem, deixa todo mundo aqui alegre, pra cima. Pode continuar igual, viu, Ancelotti? Não muda. Siga nesse ritmo. Ó, Neymar e Ancelotti. Foram 21 minutos de Neymar em campo e Ancelotti lançou mão deste jogador finalmente. Fico feliz pelo carinho de todo brasileiro. Fico feliz pelo todo esse apoio que me deram. Não foi fácil chegar até aqui, mas consegui fazer de tudo para que eu pudesse estar jogando outra Copa do Mundo. E é isso, eu agradeço o carinho de todo mundo, estou muito contente, muito emocionado, muito feliz. Minha família está feliz, então hoje é um dia para comemorar de verdade, porque não foi fácil chegar até aqui, mas conseguimos. Teve a oportunidade de jogar, porque eu acho que ele merecia jogar, porque treinou para recuperar muito bem, com muita seriedade, muita profissionalidade. Eu acho que nessa Copa do Mundo ele, por suas qualidades, pode ajudar a equipe e eu acho que jogou bem os poucos minutos que jogou. Neymar no necesita motivación para jugar con... Creo que ningún jugador aquí necesita motivación para jugar con la camiseta de Brasil. Neymar es el mismo. Y a 34 años tiene a paixão que tem menino. Que coisa linda, olha, vendo o Vini concentrado, como disse o Ronaldo, o Neymar de volta. Aqui a gente tem também a imagem do Neymar no nosso telão maior, o Neymar emocionado, feliz, porque não é fácil. O atleta que tem talento, que é diferenciado e reconhecido como o Neymar, tem uma história belíssima no futebol. Ele não quer ficar o tempo inteiro no departamento médico, se cuidando, ele quer jogar, ele quer ser protagonista. E aí, Chico, eu tenho uma pergunta para você. Se por um acaso o Brasil chegar numa final de Copa, para você o protagonista vai ser o Vini ou será o Neymar? É uma boa pergunta, porque eu ainda tenho muita calma em relação ao Neymar. Tomara que ele se recupere cada vez mais. Ontem a gente viu que ele jogou mais para soltar a musculatura, né, pegar um pouco do ritmo de jogo e tudo mais. Ele entra no lugar do Matheus Cunha para fazer o atacante centralizado, que o Ancelotti tinha afirmado, mas vocês perceberam, né, que em alguns momentos o Neymar estava lá no meio do campo, porque ele é inquieto, ele é esse cara, ele precisa da bola, ele quer participar do jogo, ele queria fazer algumas tabelinhas com o Vini. É natural também o respeito da seleção escocesa, né? Quando o Neymar entra, eles estavam até se assanhando um pouquinho. Opa, eles dão aquela recuada, já preenche um pouco mais a área, fica mais congestionado, normal, o Neymar gera isso. E eu espero que, a gente tem 5 jogos até a final. Se até lá ele tiver 100%, ele pode ser, daqui a pouco, um protagonista decisivo, né? Na hora mais crucial. Agora, o Vinícius Júnior, ele está no auge físico e técnico dele. Ele está tendo os seus melhores desempenhos com a camisa da seleção em todos os tempos. E mental, é verdade. Dentro e fora de campo, Chico? Então, a gente está vendo só dentro de campo. Muitas vezes o fora reflete dentro, né, capitão? Não sei o que está acontecendo, mas está dando certo. Esse é o ponto. Everton, para você o Neymar já pode ser titular na próxima fase, seja contra Japão, Suécia ou até a Holanda? Renata, quando eu entrei logo na primeira chamada, eu não elogiei sua indumentária, né? Se o figurinista não erra nunca. E aí o povo ficou me cobrando aqui, você não falou da Renata, elogiou a Renata mais uma vez. Obrigada, love you. A paniquinha ajuda, mas vamos falar do que realmente interessa, Renata. Não, ele não pode ser titular. Vamos por parte, vamos com parcimônia, vamos com cuidado, assim como o Neymar entrou em campo ontem, com cuidado. No momento que o jogo estava resolvido, notava-se claramente que o Neymar estava soltando a musculatura com certo cuidado. Entretanto, mas ele perdeu meia dúzia, 7 ou 8 bolas ali tentando driblar, ok. Mas ele deu um chute para gol, que mostra ali a condição também da confiança em bater na bola. E outra coisa, quando ele teve o mínimo de espaço, ele meteu o Vini na cara do gol. E era para ter nascido ali mais um gol do Vini. Então, é diferente. Existe um respeito por parte do adversário, porque o Neymar de hoje não é o Neymar das Copas anteriores, que pegava a bola e com um certo deboche, muito entre aspas, né? Porque é o jeito dele jogar, ele ia fazendo fila, ele abusava muito do drible e tal, mas é a característica dele, não tinha nada de errado nisso. E por isso ele tomava tanta pancada. Agora não. Embora ele tenha tentado ontem, mas de uma forma objetiva.
mas notava-se claramente ele se poupando para soltar a musculatura, para ganhar confiança, e ao longo do período que ele foi ficando em campo, a gente notou que ele foi ganhando confiança. E o time começando a entender os movimentos dele, tanto que nasceu esse lance que poderia ter gerado um gol do Brasil. Foi bom vê-lo em campo ontem e vai ser muito bom, numa necessidade, e ele vai ser muito necessário daqui para frente, que ele entre e faça com o Vini, com outros jogadores, o que ele fez ontem. Vai ser muito útil para nós durante essa Copa, Renato. Estou gostando do crescimento gradativo da seleção e tomara que a gente vá avançando, inclusive com o Neymar podendo ajudar e muito. Capelanes, eu tenho uma perguntinha, ou curiosidade, como queira. Para você, o Neymar fará gols na Copa do Mundo? Um golzinho, pelo menos? Calma. Talvez sim, Rê. De pênalti, eventualmente uma falta. Agora, eu fico ouvindo vocês, gente. Eu não tô aqui polêmica por polêmica, eu não gosto desse tipo de coisa, mas eu fico ouvindo aqui o programa, e aí eu não sei se eu sou muito chato, né? Talvez, tá tudo bem. Mas eu também não sei se vocês aí no estúdio, a bancada da Pachecada tá em Nárnia. Porque é uma incongruência na análise que me chama a atenção. Porque o Chico, Neymar, Neymar, maravilhoso. Aí o Sgarbin, eu sou Neymar Zete, você sabe. Aí o Everton, porque o Neymar ele é diferente. Mas aí quando a Renata pergunta se o cara tem que ou não, vocês falam que ele não tem que ser titular. Então, assim, eu não consigo entender tamanha incoerência. Ou vai. Caramba, é isso que vocês fazem. Vocês fazem esse tipo de coisa. Vocês têm esse tipo de modus operandi. Vocês vão pro A e pro Z. Vocês não se posicionam nem pra lá nem pra cá. Vocês vão ali, vocês vão aqui, vocês vão aqui, vocês vão ali. Vocês ficam no meio. Aí quando dá errado, mas você coloca o pé lá fora. Aí quando dá certo, vocês colocam o pé certo. Então, a minha diferença é essa. Eu vou só em um. Eu vou só numa convicção. Der errado, eu vou ter humildade e reconhecer. O que é, doutor? Fala comigo, doutor. Vai, o senhor eliminou o Brasil ontem. O senhor eliminou, falou que o Japão é a melhor seleção do mundo. Ontem tá gravado, doutor. Uma das melhores do mundo é o Japão. Agora, só uma coisa pra você. São 48 seleções. Você torce pra 47. Receba! Melhor ir pro YouTube com um recadinho antes, porque ficou mal pro Capelanes. O doutor, ataca no Capelanes. Não apareceu hoje. Eu avisei. Gente, vocês falam que eu me promovo às vezes, né? Só que eu não acertei o placar do Brasil, mas teve gente que cravou a vitória brasileira por 3-0. Quem? Brasil e Escócia. 3-0. 3-0. Então o Alisson não toma gol hoje. Tô tentando, né? 3-0. 3-0. Doutor Marco Aurélio Cunha. Vai dar bom. Estamos iguais. Canarinhos, Brasil 3-0. Brasil 3-0. Brasil 3-0. Ulisses, o placar... 3-0 pro Brasil, Alisson não toma gol. 3-0 pro Brasil. 3-0 pro Brasil. Sim! Doutor! O Edu adora, né, Edu? Eu quero que vocês acertem na próxima também, viu? Todo mundo, que aí é outro patamar. Edu, até aparecer o nosso adversário, até a preparação começar, vamos curtir esse momento, né? Tem que curtir, Renata. É o Copa do Mundo, o Brasil, né, sempre questionado, né, chegou lá o pessoal meio desconfiado do futebol brasileiro, e aí o Brasil vem evoluindo, vem crescendo, e você vence uma Escócia 3-0, poderia ter sido mais, mas valeu, e os jogadores desempenhando. Eu acho que isso que é o mais importante de tudo, e eu estou muito confiante, e eu tenho que curtir esse momento. Eu vou curtir quando? Quando vai perder? Quando perde? Não, ganhou, classificou para a próxima fase, vamos curtir. Ô, Cicinho, e tava legal, porque de um lado, eu pelo menos estava olhando o jogo do Marrocos, aí começou a perder 1-0, aí 1-1, aí 2-1 pro Haiti, 2-2 Marrocos. E o Brasil, bem. O que foi, Capelani? Ai, eu tô aqui querendo desenvolver um raciocínio com o Cicinho. O que é? Diga, vai. Por favor, uma sublinhada, vou morrer. Gente, eu estou confiante. O mesmo cara que tava criticando o nível de desempenho, agora ganhamos da poderosa Escócia. Você tá confiante com o quê? Com o título, Edu, é isso? Responde pra mim. Eu falei com o título não, mas se o Brasil chegar numa semifinal, pra mim já tá ótimo já, Capelanes. Toma, Tom. Toma, receba, vira lá. Pra mim já tá ótimo. O Braga onde? Numa semifinal. Numa semifinal. E outra, eu quero só ver se acontecer o que você vai fazer.
Porque você fica aí, só esperando o caos. Ah, eu não avisei? Eu não falei? Me escutem. Falou que ia passar em segundo. Passar em segundo. E aí, não aconteceu nada com você, rapaz? Não, a primeira ele já... E outra, eu não esqueci. Ele falou que Portugal vai ganhar. Eu tô lembrando disso. Que agora ele não vai adiantar ele falar assim, eu falei que o Brasil não iria ganhar. Porque ele já falou que Portugal será campeã, hein, Cicinho? Cicinho, eu nem sei o que eu ia te perguntar, mas vamos nessa linha. Eu também não sei o que eu vou responder, não. Eu tô aqui, ó, surfando na onda do Matheus Queiroz. Eu quero nem saber. Estamos falando de momento. Nossa, mas que estilo. Você viu só? E o joelho só... Doutor, tá precisando de um amparo aqui com aquele gelzinho. Mas é a seleção brasileira, a força que tem a seleção brasileira, isso quando demonstra dentro das partidas, a moral aumenta. Então, assim, o time que o Brasil tem hoje, né, o elenco que o Brasil tem, pode almejar coisas maiores, sim. O Edu tá falando de semifinal. Eu, como brasileiro, eu não posso me contentar só com isso. Eu quero ver o Brasil campeão. Lógico, vamos torcer pra chegar na final tem que passar pela semi. Exato, mas agora o Capelanes aí, ele fica na tese dele aí. Que tese, meu filho? Ele é o mensageiro do caos. Ele Ô, doutor, se for Japão, a gente passa? Olha, parada dura, viu? Parada dura. O Japão não passa, doutor. Grupo de eu, como brasileiro, como brasileiro, digo que passa. E como não brasileiro? Como não brasileiro, E como japonês? Ai, sério, Chico, é pra isso? Seleção boa. E como capelão? É um jogo único, os japoneses estão fazendo uma grande Copa, eu também teria todo o cuidado. Acho que o Brasil tá crescendo, mas o Japão vai ser difícil, gente. Ai, gente, E aí o Capela próximo tá certo, passo, então, pô. voltamos. Vamos voltar primeiro. Daqui a pouquinho tem um palpite diferente e quero falar mais em Vini Júnior. Merece todo espaço aqui no Jogo Abão. Um hat-trick do Vini Júnior, hein? Já pensou? O Messi conseguiu e poderia ter repetido a dose se não tivesse desperdiçado um pênalti. Mas ontem ficou no quase. Mas o Quem presidente... sabe na próxima, hein? Mas o presidente da CBF tem que bater na porta lá da FIFA e falar, vocês tiraram o gol do menino. Ele tomou um chute... Aí o gol anulado, o Chico vai falar sobre isso. Era um hat-trick do menino. Se fosse o Messi chutou o zagueiro, fez o gol, o VAR não chamou. Porque o gol do Messi, ele chutou o zagueiro, quase matou o zagueiro, quase espancou a zaga e não falaram nada. Não, teve a entrada do Messi na panturrilha, né? Que a gente falou aqui, que contra a Argélia. E o Messi não foi expulso. A FIFA... Assim, pelo critério, eu até achei que o VAR fosse brasileiro, porque me pareceu o VAR do Campeonato Brasileiro procurando pelo em ovo. O árbitro era mexicano, né? O César Ramos. VAR investigativo. O VAR investigativo que o doutor fala, que me pareceu ontem isso, porque você tem argumentos ali, ele encosta, desequilibra e tal. Não, tô falando que assim, você tem que procurar muito pra achar uma falta. Mas eu achei falta do escocês. Eu vejo o Vinícius Júnior botando o pé no espaço e tomando chute. É isso. Ele nem reclamou, o jogador Nenhum em volta reclamou. Ele nem reclama. Nenhum. A defesa inteira. Eles ficaram aliviados, a torcida da Escócia comemorando na hora em que anunciaram a decisão. Não tem sido o critério dessa Copa anular um gol assim, não tem sido. Por isso que eu digo que a arbitragem, em todo lugar, ela não tem critério mesmo. Cada árbitro parece que segue a sua cartilha. Agora, é uma pena. Ele cai depois. Gente, 3 gols numa mesma partida, seria lembrado eternamente isso. Copa, né? Não é? Não, mas mesmo assim, ele já tem 5, né? Ele já tem 5 gols na Copa, tá brigando por artilharia, já tem 3 assistências. 4. Tem 5 gols? 4. Esse não 4 valeu. gols e uma assistência. Esse não valeu. Mas ele não 4 fez gols. Ele fez 2 ontem, além desse. Sim, 2 E aí 2 contra o Haiti e 1 contra o Marrocos. Um contra o Haiti. Matheus Cunha fez 2. Não, do Matheus Cunha que fez 2. Eu achei que ele tinha feito 2 contra o Haiti. Chico, você é bom, mas de vez em quando você Não, Chico, é que a Copa tá uma loucura lembrar de todos os números, tá brigando pela artilharia, são 4. Você é bom, são 7 gols brasileiros, 4 dele, pô. Calma, que você tá confundindo com o Messi, né? E o Messi ainda tem a Jordânia ainda pela frente. Eu falei sobre o Grêmio, o Chico ficou meio abalado. Falei com ele agora, pra mim. Desculpa. Não sei por que você traz assuntos desse tipo. Deus falando nisso. Eu trocaria por... quero Copa até dezembro, tá ótimo. Então, falando nisso, aí colocar o time, o Neymar saiu da casa do povo para os braços do povo lá em Miami. Que coisa linda isso aí, velho. Vocês tudo com inveja. Mas você falou do Neymar, o Neymar pode ser muito importante, ainda mais se o Brasil avançar na Copa. Agora, o Vini Júnior tem sido realmente o diferencial. E eu não me surpreendo, porque o Ancelotti conhece esse jogador como ninguém. E ele poderia ter ainda Militão e Rodrigo.
E não tem. E Estevão. Não, mas eu digo que eram do Real Madrid. Ah, sim. E aí ele conhecia do dia a dia. Bom dia. E essa possibilidade Chico, não você aconteceu. é bom, mas você tá atrapalhando agora no final. Hein? No final do programa você tá atrapalhando. Já foi mal de matemática, agora tá mal de Você que fica falando da casa do povo, aí me confunde. Eu acho que foi o Grêmio mesmo. Agora eu tô Me começando abalou. a me convencer. Me abalou. Seguinte, o palpite hoje é diferente. Vocês não podem acabar o programa sem um palpite. E o público adora e espera por isso, não é? Eu quero saber quem vai ser, na opinião de vocês, o adversário do Brasil na fase 16avos, segunda fase da Copa do Mundo. Esse grupo é o que está no nosso radar. A Holanda lidera com 4 pontos, que é a mesma pontuação do Japão. A Suécia tem 3 e a Tunísia está eliminada. O que acontece é que a Holanda vai enfrentar a Tunísia e deve ganhar. Então eu imagino que a Holanda vai ser primeira colocada. Sobra na nossa vida esse enfrentamento direto entre Japão e Suécia. Ronaldão, para você, quem será nosso adversário? Japão. Marco Aurélio Cunha. Japão, melhor que a Suécia e pode empatar e ser o segundo. Doutor, que sofrimento, hein? E aí, Sgarbi? Eu vou ganhar sozinho na loteria. Suécia. Ó. Eu gosto do jogador Ayari da Suécia. Todo mundo fala no Gyökeres, mas esse é um bom jogador. E aí, Chiquito? Então, eu também vou querer ganhar sozinho, porque eu acho que o Japão, embora pegue a Suécia, vai tirar no saldo e vai classificar em primeiro. Nós vamos pegar a Holanda. A Holanda nós vamos pegar. Eu não quero pegar o Olha Memphis, o Chico. velho. Não, Chico, vai aqui por não. Abalpó. Cicinho. Ué, eu tô falando que não. Vai aqui você por dá Abalpó, palpite, eu não pô. quero a Holanda. Do outro lado. Eu vou... Sweden. Sweden. Que isso, hein? Caraca, já tá numa fase. Assim fala? Sweden. Suécia. Pronto, Ficou melhor. E aí, Edu? Ó, eu tô com o Chico. Ó o que vai acontecer. Olha o Edu. A Suécia vai ganhar do Japão, vai para 6. E a Holanda vai empatar e vai ficar com 5. Então ela vai ficar em segundo. Então, pra mim, é a Holanda. Olha, Capelanes, e você? Quem passa? Quem passa não, quem enfrenta o Brasil é a pergunta certa. Perfeito. Eu ia de Suécia, mas depois que o doutor Marco Aurélio Cunha cravou que o Japão é a melhor seleção do mundo... Uma então das melhores. Ó, eu acho que a Holanda vai golear a Tunísia e o Japão vai empatar com a Suécia e passa em segundo. Aí vem Japão. Japão. Aí vem Japão pra É nós. isso. Japão. É. Japão. É isso, gente. Boa noite. Mas hoje terminaremos alegres, felizes e valorizando a seleção. E é isso aí, o Neto tá chegando com os donos da bola. Amanhã tem mais jogo aberto a partir das 11 da manhã. Até lá, beijo Brasil! Vai Brasil!